Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão bíblica e uma oração por você e pela sua família. A palavra de Deus para nossa meditação hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3, onde diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meus queridos, uma das grandes maneiras de Deus trabalhar na nossa vida é a forma como Ele molda o nosso caráter. É a maneira como Cristo transforma a nossa maneira de ver as coisas, de tomar decisões, de dar preferências em nossa vida. É admirável, irmãos, como o homem, quando aceita Jesus, ou por que não dizer, quando nós aceitamos Jesus, nós percebemos que éramos um tipo de pessoa, tínhamos preferências, tínhamos maneiras de falar, tínhamos maneiras de viver. E quando aceitamos Cristo, nós percebemos que e isso é uma coisa que a gente percebe de repente. Meu Deus, quando eu não era crente eu era assim, mas agora é impressionante como eu mudei, como eu sou dessa maneira. Várias pessoas já tiveram essa percepção e é comum ouvirmos isso todos os dias. Eu, particularmente, quando ensino a Bíblia Sagrada, eu digo aos irmãos que a Bíblia Sagrada é um livro de mandamentos. É um livro de ordenanças, irmãos, não tem como fugir disso. É um livro que mostra para a gente o caminho que nós devemos seguir, a maneira como nós devemos falar, como nós devemos viver, e mostra o outro lado. Se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós teremos certa consequência. E se nós vivermos de maneira que não agrada a Deus, nós também teremos certas consequências. Agora, a Bíblia Sagrada, como livro de mandamento, cabe a gente agora pensar como nós vamos obedecer esses mandamentos. A Bíblia Sagrada agora chama a nossa atenção que nós não devemos carregar o fardo sobre a gente. A gente não deve obedecer os mandamentos de Deus como aquelas pessoas que andam como se tivessem aprisionadas. A Bíblia diz assim: não, nada façais por contenda ou por vanglória. A gente não pode obedecer mandamento, irmão, assim como se fosse uma cruz que a gente está carregando, pesada e difícil de ser carregada. Nem tampouco a gente deve nos gloriar, nós devemos nos gloriar naquilo que Cristo, entregou para nós obedecermos. A Bíblia ela chama a atenção a coisa interessante. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E ele diz, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Na prática, como isso funciona, irmãos? Basta a gente pensar como funcionou com Cristo. A Bíblia diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando a Bíblia diz cada um considere os outros superiores a si mesmo, chama a atenção para que nós sejamos servos. O servo, irmão, e a Bíblia Sagrada, quando ela nos chama de servo, ela não está dizendo que nós devemos ser humilhados, chicoteados, não.
ela está falando na questão do caráter, né? Cada um considera os outros a si mesmo, no sentido de que naturalmente os mandamentos de Deus devem se cumprir na nossa vida. Naturalmente, nós devemos dar ouvido à voz de Deus e colocarmos em prática o que Deus nos ensina. Imagine como eu vou ser luz na vida de alguém se eu sou superior àquela pessoa. Nunca ninguém vai olhar para mim como superior. Como superior devem olhar para Deus. Para mim devem olhar e ver em mim um caráter de servo, um caráter de alguém que está pronto para servir. E aí aquela pessoa vai ser servida pela luz que resplandece de minha parte. Os irmãos estão compreendendo que é uma questão de, se nós nos colocarmos dessa maneira, com humildade, como diz o versículo, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, nós vamos ter uma vida sadia, uma qualidade de vida, irmãos, considerável. As pessoas vão olhar para a gente e vão querer ser crente. Eu quero ser crente porque é bom ser crente. É prazeroso servir a Deus. Que Deus abençoe, irmãos, e que nós possamos servir ao Senhor com alegria, com humildade, com pureza de coração, porque isso agrada ao Espírito Santo de Deus e atrai naturalmente as bênçãos do Senhor para cada um de nós e também para a nossa família. Deixa eu orar por você nesse momento. Senhor Deus, diante de Ti, mais uma vez, apresento a vida dos Teus servos. Todos nós, Senhor, que Te servimos com alegria. Todos nós que diariamente aprendemos de Ti, observando a Tua palavra, observando os Teus mandamentos. Nós, ó Deus, temos a cada momento o nosso caráter moldado. Ó Deus, a nossa vida transformada pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina a sermos servos Teus. Nos ensina, Senhor, a andarmos em conformidade e de uma maneira que sempre agrade o Teu Santo Espírito. Nos ensina, Senhor, a não fazermos por contenda, a não fazermos, Deus, por vanglória, mas nos ensina a sermos Teus imitadores. Em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que assim procedendo, naturalmente, Senhor, aleluia, as bênçãos da Tua parte são acrescentadas em nós, na nossa vida e também, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, guarda a família dos Teus servos, ó Deus amado, continua a providenciar, continua a cuidar de cada um. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço por tudo. Amém. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus irmãos, e que todos possam ter mais um dia abençoado e feliz na presença do Senhor Jesus.